amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo da lição. Você que é professor e aluno, que quer aprender um pouco mais da Bíblia, que quer conhecer um pouco mais sobre a teologia, esse é o nosso canal de estudo da Bíblia, da teologia de forma profunda e de forma plena. Nós estamos analisando o estudo da escola sabatina desse trimestre através desse guia aqui, Missão de Deus, Minha Missão. Nós fizemos aqui um vídeo do canal iniciando o estudo de todo o trimestre, trazendo dicas, trazendo abordagens, apresentando para vocês quais são os métodos assim que podem ser utilizados para o melhor estudo da lição desse trimestre. Ali no vídeo nós damos dicas e abordamos qual o esboço que os autores da lição enfatizaram em todo esse trimestre. Ali nós falamos o que vai ser abordado na lição número 1 até a lição número 13. E nós queremos deixar para você um incentivo para que você veja também esse vídeo para aí motivar a sua comunhão com Deus, motivar o seu estudo da lição da escola sabatina. Se você ainda não tem sua escola sabatina, incentivamos você a fazer o seu pedido, a sua assinatura anual ou até mesmo a lição avulsa no site www.cpb.com.br. A Casa Publicadora Brasileira vai fornecer para você esse material para que você também possa ter um trimestre de bênçãos, um trimestre onde você terá conhecimento da Palavra de Deus através do estudo da Bíblia. Muito bem, sem mais delongas, indo direto para o tema, lição número 1. Que interessante, começamos uma lição nova. A lição está com uma abordagem um pouco diferente da lição do trimestre anterior, onde nós abordamos capítulo após capítulo, versículo após versículo. Nesta lição desse trimestre, nós vamos trabalhar histórias diferentes para cada lição semanal. Cada lição semanal foi escrita por um autor diferente, mas o foco é o mesmo. Na primeira lição e na segunda lição, trazem uma abordagem assim, onde apresenta melhor a Deus. Vamos ver aqui falando sobre os atributos de Deus, a natureza de Cristo, a questão da Trindade e vários outros aspectos teológicos que você precisa entender. Nós precisamos também estudar teologia e não apenas nos fundamentar na experiência. Pastor, mas o que importa não é o coração? O que importa não é ter Deus disposto a aprender, disposto a fazer a vontade do Senhor, sentir a experiência, o êxtase. Olha, a experiência tem o seu lugar, mas é muito importante você conhecer a Bíblia. Para isso existe a hermenêutica. Nós vamos falar disso aqui nesse curso de estudo da Bíblia, nos guiando pelo estudo da lição. Para isso existe a teologia, que é o estudo de Deus, a hermenêutica, que é o estudo de interpretação bíblica, entendendo qual foi o argumento primário do autor, qual foi o público-alvo em que ele envia sua carta ou seu livro, quais são os propósitos primários ao dizer aquelas palavras, qual é o texto ali original, qual o seu papel. Tudo isso nós vamos aprender um pouco mais aqui no estudo da lição da escola sabatina. Incentivamos você a permanecer conosco nesse canal, aí assistindo semanalmente. Se você gostar do conteúdo, dê o seu like, coloque aí que gostou, se inscreva no canal, envia esse conteúdo aqui para mais pessoas no grupo da família, envia nos grupos da igreja, para que outras pessoas também tenham a disponibilidade de conhecer um pouco mais técnicas e métodos de como estudar melhor a nossa lição. Aqui vai a primeira dica. Ao pegar a lição da escola sabatina, nova como essa, nós incentivamos você a fazer uma leitura dinâmica dela. Como é que funciona a leitura dinâmica? Você pega aqui o primeiro dia da semana, lê primeiro o título, dá uma olhada no título, reflete um pouquinho, lê aqui o verso memorizar rapidamente, depois olha a ilustração que a lição trouxe e você vai para a parte de domingo. Lê o título, dê uma olhada assim rapidamente na lição, título por título em cada semana e pense, mentalize o que o autor está querendo dizer com esses títulos. Só por aí você vai ter uma abordagem primária. Faça isso no sábado à noite. Eu aconselho você que depois que você fizer isso, você pega aqui os leitura sugestiva, que é essas leituras da semana. Aqui, por exemplo, tem Gênesis, Êxodo, Mateus e João. Leia esses textos e à medida que você for estudando durante a semana, você então vai respondendo. Na primeira leitura dinâmica, você não vai responder as perguntas, tá bom? Você vai ter apenas uma visão geral de qual o objetivo
primário do autor. E logo em seguida você vai se guiando então com as perguntas. Eu te garanto, eu tenho certeza que se você fizer isso no meio da semana, na correria, que você pegar a lição da Escola Sabatina, você terá respostas bem mais formuladas, bem mais específicas, bem mais profundas para colocar ali, porque você já teve uma visão mais geral e plena do que o autor quis dizer. Partindo então para a nossa lição número 1, a missão de Deus nos alcança, parte 1, nós temos aqui o último parágrafo da lição, onde o autor diz assim: portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionário. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. Aqui nesse parágrafo, o autor deixa bem enfatizado que antes de conhecermos a missão de Deus, precisamos primeiramente conhecer a Deus. E aí é onde entra a doutrina de Deus. Essa doutrina tem como princípio estudar as características do Senhor que foram reveladas por Ele. A Bíblia diz, lá em João capítulo 17, versículo 3, eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, depois também esse PowerPoint vai ficar na descrição para que você possa se utilizar dele. Ali diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Será que não seria muita pretensão para nós querermos entender Deus, um ser tão magnífico e tão grandioso? O próprio Deus diz, na pessoa de seu Filho Jesus, que a vida eterna é conhecermos a Ele. A Bíblia diz que Deus se revela a nós, em sua revelação geral, através da natureza. E a Bíblia diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 20, e diz que todas as pessoas em todos os lugares do mundo são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se revela. Existem vários digitais do Criador em toda a sua criação. E somente pela natureza podemos compreender que existe um Deus. Existe um Deus grandioso, poderoso, amoroso, que é magnífico e bem organizado. Ainda dando sequência nos textos bíblicos aqui do slide, 2 Crônicas capítulo 6, verso 18, quando Salomão foi construir o seu templo, ele disse algo interessante. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão sabia que Deus é muito maior do que o universo, ou seja, ele é transcendente. Ele está acima do universo, não depende do universo para existir. Ele não está limitado ao tempo como nós, seres humanos, estamos. E isso quer dizer que ele é transcendente, está acima e além desse universo. Agora, Salomão, ao dizer essas palavras, entende que nem o universo pode conter a Deus e que muito menos o templo magnífico que ele tinha criado, por mais bonito, por mais rico que pudesse ser para as pessoas daquela época, Deus é muito maior do que isso, mas ao mesmo tempo, com essas palavras, Salomão, autor inspirado de Deus, ele reconhece que Deus também é imanente, ou seja, mesmo sendo grandioso, poderoso, divino, soberano, mesmo tendo vários atributos que são, essenciais dele e não são comunicáveis a nós, como onipotência, onipresença, presciência, mesmo assim, ele se faz presente com o ser humano, ele entra na criação e se relaciona com o ser humano. Quando nós vamos para o comentário bíblico adventista, na página 120, diz assim: visto que Deus se relaciona com tudo e com tudo com ele se relaciona, a doutrina de Deus é fundamental para a teologia cristã. É ela que determina a forma como os teólogos entendem e formulam todo o corpo de crenças cristãs. Quando nós entendemos a pessoa de Deus, compreendemos sua doutrina de uma forma mais específica, abrangente e plena. Isso vai nos influenciar muito com respeito às nossas crenças. Se entendemos a Deus de uma maneira diferente do que realmente Ele é, podemos estar adorando de forma indevida. Por isso que o texto diz que é fundamental entendermos a natureza, a doutrina de Deus, a natureza de Cristo, compreendermos esses aspectos teológicos, para que a nossa visão de Deus possa ser maior e isso venha nos motivar a sermos mais zelosos, mais reverentes, a adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que eu diria que é o porquê de estudarmos teologia. O que importa, pastor, não é as experiências que eu tenho, o que importa não é o coração disposto
a aprender, não é a sinceridade, Deus não olha, não é isso. Sim, Deus olha isso, mas Deus também quer que nós sejamos racionais, porque aqui na parte de domingo, fala o Deus que nos alcança, e diz assim, o Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, existem atributos em Deus que Ele comunicou a nós, como por exemplo o amor, a bondade, os frutos do Espírito. Deus em sua essência é amor, em sua essência Ele é toda bondade, Deus é amor. Né? Quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós também podemos ser amorosos, porque Ele comunicou esse amor a nós. E se Deus é inteligente, um ser preparado, organizado, Ele quer também que nós sejamos pessoas organizadas. Ele quer também que nós sejamos pessoas racionais, que entendam, que cave o texto bíblico como a procura de um tesouro e nos enriqueçamos com o conhecimento, com as abordagens que Ele queria dizer para nós. Precisamos entender qual é a intenção do autor ao escrever e utilizar as palavras que utilizou. Seguindo adiante, nós vemos então o significado das palavras que eu acabei de dizer, transcendência e imanência. Aqui, a palavra transcendência significa independência do universo. Né? Deus não depende do universo, Ele é atemporal, não está ligado ao tempo. Imanência, Ele é imanente, a sua proximidade com a criação é notória e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, Deus existe alguns atributos que Ele comunica conosco e outros que são incomunicáveis. Vejamos, por bem, os atributos que são comunicáveis a nós. Aqui, em João capítulo 3,16, que eu acabei de citar, fala que Deus é amor e nós também precisamos ser amor. Bondade, Romanos 2, eu vou ler esse texto com vocês. Versículo 4 nos diz assim: ou será que despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Deus é bondade e Ele comunicou conosco esse atributo. Mas existem outros atributos que são incomunicáveis, como a onipotência, a onisciência, a presciência e a onipresença. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, vai dizer que o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como também no caráter. E aí demonstra que o caráter que Deus tem, Ele quer que nós também tenhamos. Avançando para diante de nós, iremos considerar o significado das palavras onipotência. Onipotência significa que Ele tem todo o poder. Não há ninguém acima de Deus. Todos os poderes estão abaixo de seus pés. Ele tem todo o poder e está em todo o universo. A palavra onisciência se refere à qualidade divina de abranger tudo em seu conhecimento. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que todas as pessoas no mundo estão pensando nesse exato momento e Ele consegue dar atenção para cada uma como essa pessoa fosse única. Terceiro ponto, a onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Além de conhecer o que todos pensam, que é a onisciência, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é a onipresença. E presciência, capacidade divina de incluir em sua onisciência as realidades passado, presente e também as realidades futuras, até mesmo as livres ações de homens e mulheres. Deus é presciente. Ele conhece a ciência, o saber, conhece tudo aquilo que vai acontecer no futuro antes mesmo daquilo acontecer. Por isso Ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Isso não invalida o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos liberdade de escolhas. Podemos escolher o certo ou o errado. Mas Deus, como é onisciente, Ele já sabe o que iremos escolher. E isso não quer dizer que Ele determina o nosso futuro, como muitos dizem por aí, em destino. A Bíblia não prega que existe um destino. Na verdade, você escolhe o seu futuro e Deus respeita o seu direito de escolha porque Ele quer que você o adore espontaneamente e não de forma programada e não por medo. Deus quer que você escolha, mas é certo que Ele irá julgar as intenções que estão por trás da sua escolha. Dentro desse tema ainda, desse suplemento teológico que estamos fazendo da doutrina de Deus, nós vemos que o livro Ciência do Bom Viver, na página 429, diz assim: a esse respeito, que respeito? Onisciência e onipresença, toda a questão da doutrina de Deus. A esse respeito, o silêncio é eloquência. O onisciente está acima de discussão. Mesmo os anjos não tiveram permissão de partilhar nos conselhos entre o Pai e o Filho quando foi delineado o plano da salvação, e as criaturas humanas não se devem intrometer nos segredos do Altíssimo.
Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas, mas como criancinhas é-nos dado amá-lo e obedecer-lhe. O que nós conhecemos de Deus é de fato algo que acontece porque Ele a nós Ele se revelou. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, não foi isso o texto que lemos no início? Muito bem. A partir disso nós vamos para a pergunta número 1 da nossa lição, que nos leva a ler Gênesis 3, de 9 a 15, e pergunta: quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais? Vamos ler o texto. Vamos nos ater no versículo 9, que diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? O foco é, Deus cria o ser humano cai em pecado. Deus vai atrás do ser humano para se encontrar com ele. E nota que o ser humano está se escondendo. Deus de fato não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus conhece todas as coisas, como vimos aqui em seus atributos incomunicáveis. Mas por que então ele faz a pergunta: onde estás, Adão? Na verdade, a lição mesmo traz a resposta para nós, dizendo que Deus queria com essa pergunta levar o casal a pensar e entender a sua condição, as consequências dos seus atos e do seu pecado. Muitas vezes, nós não sabemos onde nós estamos. Às vezes tomamos algumas decisões na vida e Deus nos faz a pergunta: onde você está? Não porque Ele não saiba onde estamos, mas porque Ele quer nos fazer refletir nos caminhos que escolhemos. É isso que a lição quer passar para nós na parte de domingo. Avançando para a parte de segunda-feira, nós vemos que o título é O Deus que anseia estar conosco. Ainda se referindo a este ponto, nós vemos em Gênesis 26, versículo 3, o seguinte texto: habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Deus queria estar no meio do povo, Deus queria se revelar às pessoas, e por isso Ele escolhe uma nação que iria começar de Abraão. E Deus queria que através da nação, que seria descendente de Abraão, essa nação vivesse um proceder assim puro, reto, que fossem zelosos a Deus. E através disso Deus os abençoaria, os fortaleceria, eles seriam testemunhos que fariam as outras nações ao redor conhecerem Deus. Isso é o que nós chamamos de missão centrípeta, onde todos os povos viriam e veriam a mão de Deus sobre o povo de Israel e se converteriam, porque saberiam que aquele pequeno povo não existiria nada de extraordinário neles. Não eram mais inteligentes, mais sábios, mais bonitos, mas sim, Deus os amava e os escolheu para cumprir uma missão. Deus não os escolheu apenas para a salvação, dizendo que nenhum outro povo seria salvo. O que Deus estava dizendo é que Deus salvaria os outros povos através deles. Isso é a missão centrípeta. Quando Jesus vem à Terra e escolhe os 12 discípulos, os ensina e os envia, aí então muda o processo e o propósito de Deus para a missão centrífuga, onde pregariam o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e depois para todos os confins da terra. Deus muda o plano de missão de centrípeta para o plano de missão centrífuga. Nós estudaremos isso mais adiante em outras lições. Ainda olhando essa pergunta, o foco de Deus então, na pergunta número 2, era estar com eles e se revelar aos povos por meio deles. Essa é a resposta que eu coloquei aqui na questão número 2. Ainda falando desse assunto, por que Deus não prega o Evangelho através de anjos? Eu trouxe aqui para vocês o livro Serviço Cristão, de Ellen White. Na página 9 nos traz um detalhe muito importante. Anjos se alegram de poderem falar por meio de nossa voz para revelar o amor de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto para falar de Deus para alguém, você está sendo instrumento na mão dos anjos. Os anjos utilizam a sua voz, o seu corpo para a pregação do Evangelho. Você e eu nos tornamos microfones dos anjos. Que incrível, que importante, que maravilhoso, não é mesmo? Olhem só o porquê de Deus não escolher anjos para pregar o Evangelho, mas escolher humanos, como eu, como você. Diz assim: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele. A alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas.
Esse texto nos fala que Deus quer nos usar para pregar o Evangelho, para nos desenvolver, para trabalhar em nós. É bem melhor ficarmos em casa, no conforto de nossos lares. É verdade. A vida de pregação do Evangelho é uma vida difícil, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque é isso que nos preparará para ser mais mansos, mais amorosos, mais pacientes. É isso que nos tornará pessoas mais fortes, mais resistentes, mais capacitadas para enfrentar as dificuldades da vida, mais aptas para morar no reino do céu e, principalmente, estaremos então desenvolvendo o caráter de Jesus. Quer ser você mais semelhante a Jesus, você precisa se envolver na missão, falar de Deus, estudar para aplicar isso às pessoas, também ser um testemunho vivo daquilo que você prega. Ainda aqui no livro Serviço Cristão, na página número 7, diz que Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas a daqueles a quem busca salvar. Você e eu que temos paixões idênticas, podemos pregar o Evangelho um ao outro. Por quê? Quando eu disser para você, olha, é possível ser transformado, é possível abandonar o pecado, é possível deixar as drogas, o vício, porque eu já passei por isso, eu consegui deixar, você também consegue. É só orar, se motivar, ser influenciado por boas amizades, se envolver num contexto religioso, estudar a Bíblia e buscar a força do alto. E você vai conseguir porque eu consegui. O outro vai dizer assim, se ele conseguiu, ele é humano como eu vou também conseguir. Mas se o anjo pregasse o Evangelho, alguns poderiam dizer para o anjo, olha, você não sabe o que é passar noites em claro, você não sabe o que é viver nesse mundo de pecado, você não sabe o que é ter um vício, você não sabe o que é sofrer agressão física, você não sabe o que é sofrer traumas emocionais de infância. Mas quando é um pecador pregando para o pecador, restauração em Cristo Jesus, a mensagem é mais aceita e também Jesus desenvolve tanto aquele que prega a mensagem como aquele que a recebe. Muito bem, ainda no Serviço Cristão, na mesma página, diz assim, o anjo não foi incumbido de contar a Cornélio a história da cruz. Um homem sujeito a fragilidades e tentações humanas, como o centurião mesmo, deveria ser aquele que lhe contaria a respeito do Salvador crucificado e ressuscitado. O anjo enviado a Filipe poderia ele próprio ter feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que homens trabalhem por seus semelhantes. Olhem só, Deus envia um anjo para dizer para Pedro ir pregar a Cornélio, mas por que mesmo o anjo mesmo não pregou a Cornélio? Porque não é a maneira de Deus agir. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres, que sou eu e você. Por intermédio de homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Que palavras tremendas, meu querido, palavras inspiradas, que nos diz que é importante para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, pregarmos a palavra de Deus. Muito bem? Seguindo adiante para a parte de terça-feira, nós vemos então o Deus que se tornou um conosco. Aqui vai falar um pouco sobre a encarnação de Jesus. É fundamental entendermos a natureza de Cristo para que a nossa fé esteja alicerçada. Quando conhecemos questões teológicas bem fundamentadas, nós temos como dar razão da nossa fé. Se alguém nos pergunta com respeito à fé que é em nós, nós temos, assim, conteúdo para explicar a razão do porquê cremos e vivemos dessa maneira. Agora, qual é a natureza de Deus? Durante muitos e muitos anos, os patriarcas, os pais da igreja, aqueles que foram os reformadores, os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, ao longo se desenvolveram várias ideias com respeito à natureza de Cristo. É importante entendermos a natureza de Cristo de forma correta. Deus se revela através da natureza, revelação geral, eu já falei. Mas Deus se revela a nós através de sua revelação especial, que é o próprio Jesus Cristo. Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nos diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 1 e versículo 2. Deus se revela através de Jesus Cristo. Agora, a pergunta que precisamos fazer para entender aqui a parte de terça-feira é, Jesus era totalmente humano ou era totalmente divino? Se ele era totalmente humano, quer dizer então que o seu sacrifício na cruz não vale para perdoar pecados, porque ele era humano. E a morte de um ser humano não serve para perdoar os pecados de toda a humanidade.
Mas se Jesus era somente divino, totalmente somente divino, quer dizer que, enquanto aqui na Terra, aquilo tudo que ele viu era apenas de aparência, ele de fato não sofreu, não sentiu fome, não sentiu sede, não sentiu cansado. E se ele não sofreu as coisas como um ser humano, ele não serve para ser nosso substituto e o nosso exemplo, porque ele utilizava os poderes de Deus. Então ele não pode ser apenas divino, ou não pode ser apenas humano. A Bíblia diz que ele é divino, 100% divino e 100% humano. Isso é demais para a nossa mente pequena e humana conseguir compreender de fato, mas ao longo dos séculos muitas teorias se levantaram com respeito a esse assunto. Por exemplo, existem que estudaram a cristologia. Existia no passado o docetismo. O docetismo cria que Deus de fato apenas veio esse mundo com a aparência de ser humano. Que ele apenas fingiu ser um humano, mas que de fato ele não era. Isso criam os docetistas. Depois vieram os gnósticos, em que criam que de fato Jesus não era totalmente Deus. Depois vieram os ebionitas, o ebionismo, onde diziam que Jesus sempre foi o filho de Maria e de José humano, mas que por ocasião do batismo de Jesus, o ente divino entrou em Jesus e viveu nele por um tempo. E antes de Jesus morrer na cruz, esse ente divino o abandonou, deixando apenas o humano morrer na cruz. Nós não podemos concordar com nenhuma dessas visões que se estabeleceram ali a partir do segundo e terceiro século da nossa era. Existem textos na Bíblia que confrontam essas ideias. Por exemplo, sobre o gnosticismo, nós podemos ver aqui em 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O texto bíblico diz que se alguém nega que Jesus veio em carne, ou que ele é o Filho de Deus, e que ele é o Messias, o próprio Deus, esse é o anticristo. Ainda no capítulo 4 desse mesmo livro, versículo 2 e 3, nos diz: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora está já no mundo. Percebem que esses textos são claros com respeito a aqueles que dizem que Jesus não era Deus. Esses não são de Deus, são considerados anticristo. A Bíblia em vários momentos apresenta a divindade de Jesus. Nós vemos momentos em que ele aceitou a adoração, em que ele perdoou pecados, momentos em que, em João capítulo 20, versículo 28, Tomé o chama de Senhor meu e Deus meu. Em muitos momentos ele também se relaciona como humano, ele diz que tinha fome, que tinha sede, ele se sente cansado. Em vários momentos ele se considera o filho do homem, ele sofre realmente as dores ali, né? Ele padeceu todos os nossos sofrimentos. Ele foi tentado como nós, mas não tentou, não pecou. Em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, foi semelhante a nós, mas não pecou em nenhum momento. Nós vemos que a Bíblia apresenta no livro de João que ele é pré-existente, ele sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele. E no versículo 14 do capítulo 1 de João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vemos então a divindade de Jesus e também vemos a sua humanidade. Textos claríssimos que vão contra esses pensamentos do ebionismo, do docetismo, do gnosticismo. Certo? Nós vemos em Romanos 3, ou melhor, Romanos 1, o versículo 3, ali o apóstolo Paulo apresenta para nós que Jesus é tanto divino como humano. Romanos 1, verso 3 diz assim: este evangelho diz respeito a seu filho, ao qual segundo a carne, natureza carnal, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Aqui nesse texto, ele diz que Jesus é humano, tanto na sua humanidade como na sua divindade, se revelou e veio até nós para nos ajudar em nossas fraquezas. Avançando para diante de nós, então nós aprendemos que essa teologia que estuda Jesus é cristologia. Aqui temos o texto. Cristo era, essencialmente, e no mais alto sentido, Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Nós vemos aqui, nesse texto inspirado de Ellen White, que Jesus era totalmente humano, mas também totalmente divino. Avançando para diante de nós, no livro Desejado das Nações, na página 530, diz: em Cristo há vida original, não emprestada e não derivada. Jesus não foi criado pelo Pai. Muitos dizem que Jesus teria sido criado do Pai e o Espírito Santo teria sido criado pelo Pai e o Filho. Mas nós vemos que Jesus existiu eternamente. Ele é eterno, assim como também Deus é eterno, um atributo da pessoa de Deus. Ainda na parte de terça-feira, nós vemos nesse artigo da Review and Herald de 1905, quando Ellen White ainda estava viva, onde ela diz o seguinte: pondo de lado suas vestes reais e sua régia coroa, Cristo revestiu de humanidade a sua divindade, para erguer os seres humanos de sua degradação e colocá-los numa posição favorável. Cristo não poderia ter vindo à Terra envolto na glória que possuía nas cortes celestiais. Seres humanos pecadores não conseguiriam suportar a visão. Ele velou sua divindade com as vestes da humanidade, mas não se desfez de sua divindade. Como Salvador divino humano, ele veio da raça decaída, compartilhar com eles experiências desde a infância até a maturidade. Para que os seres humanos pudessem ser participantes da natureza divina, ele veio à Terra e viveu uma vida de perfeita obediência. Prestem atenção, o texto por si só traz esclarecimento para nós da humanidade e divindade de Jesus. Ainda no Ciência do Bom Viver, na página 419, lemos da seguinte forma: Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como um homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a se relacionar com o seu Criador, o Deus que se tornou conosco, como diz no título da lição, o Deus que se revela a nós. Então, a pergunta 3 diz: leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus, em Mateus 1, capítulo 18. Que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus? Ele dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus mostrou que queria estar conosco e queria apresentar para nós a sua divindade, a sua natureza, a sua essência e a sua missão. Quando nós vamos para a pergunta número 4, aqui nos leva a ler o texto de João capítulo 1, eu já citei aqui, onde há textos que mostram a pré-existência de Cristo. Rapidamente quero ler com vocês um texto em João, o capítulo 1, o versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ainda quando vamos para o capítulo 17, versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. No livro de João apresenta vários textos que mostram a pré-existência de Cristo. Ele já existia desde a eternidade juntamente com o Pai. E ele vem à humanidade como um dos seres humanos para revelar o Pai e apresentar o Pai. Em um momento, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: quanto tempo já estou convosco e vocês ainda não me conhecem? Percebam então a revelação de Deus. Aqui nós podemos entender então um pouco sobre a natureza de Cristo. Vamos para a parte de quarta-feira. O Deus que continua a estar conosco. Leia e reflita sobre João 5,16. Como você vê o amor e a missão de Deus interagindo nesse texto? Deus quer desenvolver o nosso caráter.
através de nós, ele prega o Evangelho. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, existiu o sacrifício da parte de Deus. Existiu o sacrifício da parte do Filho. Exige de mim e de você hoje também sacrifício para que mais pessoas conheçam ao Deus soberano, para que mais pessoas entendam, se rendam ao Deus do universo, tenham suas vidas transformadas, sejam iluminados pelo poder que vem do alto, que sintam a graça que os alcança e que os transforma. A graça não somente perdoa os pecados, mas a graça regenera a mente para que a pessoa consiga obedecer os seus preceitos e suas leis. É isso que a Bíblia diz. Quando vamos para a pergunta número 6, aqui ainda na parte de quarta-feira, Mateus 28, 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os teólogos e aqueles que analisam o texto de forma mais profunda na sua língua original, percebem que o imperativo desse verso não é o ide, mas sim fazei discípulos. Que vocês, ao irem, façam discípulos. No ato de continuarem pregando o Evangelho, que vocês mostrem às pessoas o que é ser o meu discípulo, o que é viver de acordo comigo, o que é sonhar com o reino dos céus, expandindo o reino dos céus, o reino da graça, em cada coração e em cada lugar. E aí a pergunta nos diz: qual promessa encontramos na grande comissão? Que Deus estaria conosco, nos capacitaria, nos fortaleceria, providenciaria provisão para que nós pudéssemos ser aptos para a pregação do Evangelho, para que suportássemos todas as aflições e dificuldades, assim como os mártires que ao morrerem na fogueira não abandonaram a fé, preferiram morrer, preferiram abandonar a sua própria vontade para desenvolver o ministério de Cristo, para que pessoas conhecessem Jesus através do testemunho deles. A partir de quinta-feira, Deus voltará para nos buscar. Pergunta número 7. De que maneira essa passagem, João 14, 1 a 3, está conectada com a mensagem do tempo do fim encontrada nas Escrituras? Nós percebemos que desde o início da humanidade, Deus queria estar com o povo através da visita para Adão e Eva, querendo mostrar ao ser humano a sua condição pecaminosa e a sua condição longe de Deus seria um fracasso, que as pessoas precisavam se aproximar cada vez mais do Senhor para que elas pudessem serem restauradas à imagem e semelhança de Deus, para que pudessem novamente habitar no céu com Jesus. O pecado foi deteriorando o ser humano, à medida que Deus não pôde mais falar face a face com o ser humano, enviando agora os seus profetas, revelando-se através da natureza, revelando-se através de um livro e dos seus pregadores e profetas, aqueles que escreveram de forma inspirada, mas hoje Ele também quer se revelar através de nós. Hoje Ele se revela conosco através de seu Filho Jesus, e nós temos o Espírito Santo. Nós vamos falar mais da Trindade na semana que vem, na lição número 2. Mas nós percebemos que tudo que o céu poderia fazer para o seu auxílio, Ele tem feito. E aqui é uma promessa de que Ele voltará para nos buscar, e o que Deus promete, Ele cumpre. Existe a Bíblia das promessas, que é uma Bíblia evangélica, onde ela vai catalogar 1.100 promessas na Bíblia. Existe na Bíblia muito mais do que 1.100 promessas. Ali na Bíblia existem promessas de homens para homens, como por exemplo os magos dizendo para Nabucodonosor: diga-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Existe na Bíblia promessas de Satanás para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós temos na Bíblia o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que é um dos capítulos que mais contém bênçãos e promessas para aqueles que forem fiéis. Nós percebemos então que tudo que Deus prometeu até hoje Ele cumpriu. Se Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, precisamos crer nisso e entender que Ele não apenas estará conosco de uma forma parcial, mas assim nos levará para morar com Ele e estará conosco de uma forma completa e plena. Isso que a lição quer passar para nós. O Deus que está fazendo a missão é um Deus que se revela, é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, presciente. Um Deus que é transcendente, mas escolheu ser imanente. Ou seja, um Deus que está além do universo, mas escolheu entrar no meio da criação
para que você o conheça melhor, para que você se relacione melhor com ele. Não é assim? Quando conhecemos melhor uma pessoa, nós confiamos mais nessa pessoa. Ou não. Quando conhecemos mais a Deus, nos apaixonamos mais por ele. O nosso zelo será mais completo. À medida que você estuda mais de Deus, você terá mais paixão por ele. Você gostará de passar mais momentos com ele. Você irá querer estudar mais a Bíblia, orar mais, ir à igreja. Você vai se envolver mais na missão, porque tudo que é de Deus, tudo que te leva para mais perto dele, vai te incentivar. Eu quero terminar falando com você aqui desse livro, Todos Envolvidos na Missão. Esse livro foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon, e aqui no capítulo 14, ou não, no capítulo 1, na página 14, nos fala algo muito interessante. Traz para nós uma ilustração. Imaginemos que eu seja dono de uma fábrica de bicicleta. E depois de fazer o primeiro modelo dessa bicicleta, eu escolha testar a resistência dos pedais, dos pneus, ali de cada detalhe dos freios. Eu quero saber se ela é resistente. E então eu escolho levar essa bicicleta de Porto Alegre para Brasília. Após eu reunir todos os meus funcionários, eu digo a eles do meu propósito e dou a missão para eles de conseguirem fazer com que a bicicleta seja transportada em terra de Porto Alegre a Brasília e que seja feito, analisado ali o exame, uma avaliação de como irá se comportar a bicicleta. Então, depois que eu saio da presença dos meus funcionários, eles começam a formular projetos, eles escrevem artigos e mais ideias sobre aquilo que foi feito, do propósito que tem, né? E livros são escritos, monografias são feitas, redigidas. O projeto é passado na televisão e eles se empenham, né? Porque eles querem fazer isso de toda forma mais rápida, mais econômica e também de uma maneira mais fácil. E eles analisam como levar essa bicicleta para esse local de maneira mais econômica. Depois de analisar todas as coisas, dedicar muito tempo, muitas reuniões, eles então decidem que o meu mais fácil, mais econômico, mais rápido seria transportar essa bicicleta até lá em Brasília. E quando nós nos encontramos em Brasília, eu pergunto para eles: vocês transportaram a bicicleta para cá? Vejo que vocês estão aqui. Mas e como foi no percurso? Qual foi a avaliação da bicicleta? E eles então estavam felizes porque tinham conseguido transportar a bicicleta em um menor tempo, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida, uma maneira mais econômica. Mas então eles ficam tristes e percebem que eles não conseguiram cumprir a missão. Meu querido amigo e minha querida amiga que me ouve aqui nesse momento, Deus ele quer testar a sua resistência. Ele quer conduzir você para que você seja mais forte, mais capacitado, mais imbuído do Espírito de Deus. Que você tenha um amor mais constante e que você seja vivificado no Espírito de Deus. Mas para isso Ele quer te treinar. No labor da vida, Ele quer burilar você. Ele quer tirar as arestas e remover todos os empecilhos e embaraços da sua vida. Mas para isso Ele precisa te treinar. Por isso, a Bíblia vai dizer para nós que o Espírito Santo é como um treinador que te exorta, que te aconselha, que te conduz, te animando, não deixando você desistir, te dando palavras de conforto, mas também te dando palavras que te adverte sobre alguma dificuldade e pecado. Não estaria você querendo alcançar o céu de uma forma mais rápida, de uma forma mais econômica, com métodos e estratégias humanas? Não estaria você deixando de cumprir a missão, às vezes apenas terceirizando a parte que cabe a você? Saiba que se você fizer isso, a Bíblia diz que nada mais, você não terá nada mais do que apenas uma vida espiritual raquítica. Você apenas será um fracalhão espiritual que não desenvolverá os músculos da fé. Deus quer influenciar a sua vida e quer te ajudar para que os músculos espirituais da sua vida sejam desenvolvidos, para que você seja uma pessoa constante,
amorosa, bondosa, aptas para enfrentar todas as dificuldades, aptas para morar no reino dos céus. Deus quer mostrar para o universo, para os anjos, para os seres não caídos, que você foi testado na fornalha da aflição e que você saiu vencedor. Ele quer jogar na cara de Satanás que é possível para você e para mim vencermos o pecado com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Meu amigo, não gostaria você de se envolver mais na missão de Deus, de falar e conhecer mais de Deus? Quanto tempo você tem gastado nas coisas do Senhor? Quanto tempo você tem passado em oração? Será que o tempo que você passa em oração é o mesmo tempo que você passa no seu celular, nas redes sociais, na televisão, nas suas novelas ou filmes? Deus tem chamado você não para uma mera experiência superficial na vida cristã. Deus está chamando você para viver de forma profunda nos caminhos de Deus. O meu desafio para você é que você escolha orar mais, que você se conduza no caminho do Senhor, que você busque a presença de Deus todos os dias e se deixe ser transformado e burilados pelo Deus. Que Deus eterno e maravilhoso te abençoe.